no livro de Gênesis, capítulo 25, verso 19. Gênesis 25, verso 19. Nós iniciamos semana passada uma série chamada Famílias Imperfeitas. Inclusive, semana passada eu pedi para que levantasse a mão qual é a família aqui perfeita presente. E na ocasião, nenhuma mão se levantou. E, consequentemente, se eu perguntar mais uma vez hoje, nenhuma mão irá se levantar. Porque todos nós somos pecadores e todas as nossas famílias são imperfeitas. De tal modo que precisamos, então, cada vez mais aprender a lidar com as nossas famílias. Aprender a lidar com os nossos relacionamentos, como marido, como esposa, como filhos. Semana passada, então, iniciamos falando sobre a primeira família, que é a família de Abraão. Falamos, então, do medo, da mentira, da ansiedade que aquela família estava vivenciando, mesmo em um ambiente de relacionamento com Deus. E como a graça do Senhor fez com que eles pudessem, então, romper com algumas barreiras e avançar em uma maturidade, para que pudessem, então, dar cumprimento às promessas de Deus em suas vidas. Hoje nós queremos, então, falar sobre a família que prossegue a família de Abraão, que é a família do seu filho, o filho Isaque, o filho da promessa. Aquele a quem o pai apresentou para apresentar ao Senhor e imolar quando criança. E eu queria então olhar para a vida do filho de Abraão e de sua família e tirar algumas lições desta família imperfeita para a nossa família imperfeita. Vamos ler o texto? Verso 19 diz assim: esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filho de Betuel, o amareu de Padan-Arã, irmão de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isto? Então foi consultar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações estão dentro de seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. E deles será um mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Vamos ficar até aqui por enquanto. Vamos curvar as nossas cabeças. Peça para Deus falar ao teu coração. Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir, Senhor, que nesta noite possamos, ó Deus, ser confrontados pela tua palavra. Possamos, ó Deus, ser, ó Deus, alcançados também por esta palavra, de maneira, Senhor, que possamos refletir à luz das tuas sagradas escrituras a nossa vida e aplicar aquilo que o Senhor está para fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. A história de Isaque. Essa é uma história que a gente precisa prestar bem atenção. Porque, irmãos, aqui há algo que a gente precisa começar a falar antes, propriamente, do casamento e dos filhos de Isaque. Há algumas coisas que a gente precisa relembrar da família do seu pai. Abraão, já velho, já idoso, a sua esposa também já idosa, ambos estéreos. Deus faz um milagre, Deus dá uma promessa para eles,
mas por sua ansiedade, a sua mulher Sara toma a dianteira e faz algo que não deveria fazer, sugerindo para que ele pudesse ter um outro filho com a sua empregada Agar. E então nasce Ismael e posteriormente nasce Isaque. Mas o filho da promessa, ele acaba sendo predileto, acaba sendo o filho preferido, ao ponto de o próprio pai expulsar o filho mais novo de casa. Toda esta situação é levada então ao menino à situação mais célebre na vida de Abraão, mas olhando para Isaque, uma situação terrível. Se coloque no lugar de Isaque, você vendo o seu pai levantando um cutelo para matá-lo. Isso trouxe um legado para Abraão, um legado de fé, de obediência ao Senhor. E este homem, Isaque, aprendeu, porque ele também foi um homem de fé. Mas, irmãos, também trouxe algumas coisas que ele aprendeu de errado para a sua própria família. O texto vai nos contar, e eu não vou ler, você pode ler então os capítulos 24, 25, 26 e 27 de Gênesis, para que você possa um pouco mais se apurar ao texto de Isaque, ao texto que fala sobre a família dele. Mas eu queria que você prestasse atenção em alguns detalhes. Esse mesmo texto começa dizendo que Isaque casou aos 40 anos. Parece uma informação muito fútil. Parece-me uma informação que seria normal. Nos nossos dias, alguém se casar aos 40 anos já é comum. Eu me casei aos 24, minha esposa com muita coragem aos 20. Uma loucura, pois a gente nem dinheiro tinha. Deus é que providenciou todas as coisas. Mas, irmãos, se casar aos 40 anos hoje já é algo que tem se tornado cada vez mais uma prática, porque as pessoas estão se tornando cada vez mais individualistas. Estão querendo primeiro conquistar suas próprias coisas, para depois ir se relacionar. Mas dentro desse contexto, se casar aos 40 anos é totalmente fora do padrão. Porque preste atenção, minha esposa casou com 20, mas as mulheres na época aqui patriarcal se casavam com 13. Não se espante. Entre 13, 15 até 18 anos era o período em que as mulheres se casavam. E os homens, no máximo, se casavam aos 20. Isso significa dizer que ele não queria se casar porque ele se aproximou demasiadamente a uma parte de sua família. E o texto vai dizer que ele só se casa depois que a sua mãe morre. 3 anos depois que a sua mãe morreu, o pai então vai atrás da Rebeca e lhe entrega a Rebeca para que ele possa então como que suplantar pelo casamento a aproximação que ele tinha com a sua mãe. Isso me traz aqui uma forte memória. Porque esse sentimento de se apropriar-se, principalmente pela parte do homem, para com a sua mãe, é algo que nos nossos dias nós estamos vivenciando. Há muitos maridos hoje que são passivos, e a gente vai falar um pouco mais sobre essa palavra hoje, passivos, porque não se desapegaram das suas mães. Não conseguem resolver os seus próprios problemas. Não conseguem dar um passo. E isso atrapalhou o relacionamento do próprio Isaque ao ponto de quase 20 anos fora do padrão é que ele vai se casar quando sua mãe morre. Essa informação ela solta para nós como algo que nós precisamos então começar a refletir sobre nós. Isso vai ser
aplicado na vida de Isaac, como também é aplicado nas nossas vidas. A Bíblia diz, deixa pai e mãe, se une a sua mulher e se tornarão o quê? Ambos uma só carne. Em outras palavras, ao deixar pai e mãe, você vai tornar-se uma nova família. E se tornando uma nova família, sua mãe e seu pai, desculpe as mães que hoje estão aqui, mas essa palavra é muito dolorida às vezes. Mas a sua mãe e o seu pai se tornam agora parentes. Onde você agora assume o papel de liderança e uma nova funcionalidade, você e sua esposa e seus futuros filhos são uma nova família. Esse relacionamento entre filho e mãe, que por muitas vezes é tão linkado, isso atrapalha o relacionamento conjugal, levando muitas vezes à deficiência do casamento. Isso é algo que precisa ser refletido, é algo que precisa ser pontuado, é algo que precisa ser trabalhado na vida daqueles que estão se casando. E hoje, aqui, há jovens casais, alguns que já estão casados há um bom tempo, onde a gente precisa, então, começar a perceber esses detalhes. Será que eu aprendi alguma coisa? Será que eu trouxe alguns problemas da minha família que hoje ainda são vivenciados na minha vida cotidiana, no meu lar? Isaac trouxe esse aspecto da família para o seu casamento. Além dele ter se casado tarde, ele trouxe a ação preferida, pois ele foi o filho preferido. Ele trouxe isso para dentro da sua casa. E ele, além disso, aprendeu com o pai a ser passivo dentro da sua própria casa. Aceitando, então, as manipulações, tanto de Sara, quanto agora de Rebeca. O que nós começamos a perceber, irmãos, é que isso precisa começar a ser trabalhado em nossas próprias vidas, ao ponto de olhar para nós e dizer assim, nossa, eu estou trazendo alguma coisa, a minha família, ela tem passividade, ela tem manipulação. Eu tenho trazido algo que eu aprendi com os meus pais, ou o ciclo vicioso do pecado foi quebrado quando eu tomei a decisão correta. Por exemplo, meu avô, um ruivo, filho de um português, viciado em álcool, prostituto, pai de 10 filhos. Os 10 filhos, todos viciados em álcool, e a maioria prostitutos. Meu pai, cansei de buscá-lo nos bares, porque ele aprendeu com o pai o caminho do bar. Mas meu pai resolveu quebrar o ciclo com um filho, quando ele mesmo começou a dizer para mim, ainda que de forma apenas de palavras, mas não de atitudes, faça o que eu lhe digo e não faça o que eu faço. Errado ao extremo, porque eu preciso ser exemplo para o meu filho. Mas ele, na sua, talvez, ignorância, resolveu quebrar o ciclo que havia aprendido com seus pais e com seus amigos, ao ponto de começar a me ensinar algo que eu deveria ter aprendido com o exemplo dele. Mas, irmãos, o exemplo é muito forte.
vai além das palavras. E eu comecei novamente a fazer as mesmas práticas que o meu pai. De tal maneira que, nos meados dos meus 14, 15 anos, já tentando me envolver com o vício, Deus então literalmente quebra o ciclo e eu me encontro com o Senhor ao ponto de agora não mais viver para o vício e viver para o Senhor. Isaac aprendeu o legado de fé com o pai, mas aprendeu também a priorizar os filhos como a mãe e ser passivo com a manipulação da mulher com o pai. E é um pouco sobre isso que hoje eu gostaria de falar com ambos. Primeiro, esse aspecto de entender ele casando um pouco mais tarde, porque ele estava literalmente linkado com a mãe. E há muitos casamentos hoje que estão sofrendo porque maridos não conseguem tomar decisões dentro da sua própria casa sem antes consultar a sua mãe. Não é o seu pai. Mas agora Isaac, ele toma algumas atitudes que parece que vêm se repetindo ao longo do tempo. E essa semana, eu relendo o texto de Gênesis, no capítulo 3, me deparei com uma frase quando Eva estava conversando com a serpente, e o texto deixa claro no versículo 6 que Adão estava com ela. Ou seja, a passividade de Adão em deixar ela conversando com a serpente, em ele não tomar nenhuma atitude para protegê-la, foi algo que foi também repassado, de tal maneira que Abraão agora também sofreu com a manipulação da sua mulher, e agora Isaac vai também sofrer, e você vai perceber isso nos próximos textos que nós vamos ler. Rebeca é uma mulher forte. O texto, como um todo, vai nos apresentar uma mulher de um pulso de liderança, mas que estava agora, como diz a Bíblia, sujeita ao seu marido. E no começo há algo interessante, porque tudo parece flores, tudo parece muito bonito. Mas o texto também vai dizer que este homem, Isaac, que era passivo em casa, era extremamente ativo fora de sua casa. O texto vai dizer que ele consegue resolver grandes problemas com vizinhos, com pessoas, e consegue então se desenvolver as suas atividades fora de casa. Isso traz uma outra ponte para as nossas vidas. Homens que decidiram se tornar ativos, decidiram se tornar corajosos, decidiram então fazer a diferença fora de casa, vivendo uma vida totalmente ativa, enfrentando os grandes desafios, tendo coragem de se desafiar, mas no trabalho. E quando chegam em casa, eles entram na caixinha do nada. Quando chegam em casa, eles entram novamente na passividade. Não querem resolver os seus problemas, não querem enfrentar as circunstâncias, não querem auxiliar a sua esposa, que na maioria das vezes está tendo momentos com crianças, falando de forma infantil, na expectativa do seu marido que chega para ter uma conversa de adulto, inclusive ter suas próprias intimidades. E quando o homem que tem coragem de ser homem lá fora, mas não tem coragem de ser homem dentro de casa, há então uma inversão de valores. E por causa da passividade do homem, a mulher se torna manipuladora. E começa a resolver os problemas da forma dela. E sabe quais são os problemas ocasionados com isso? Falta de diálogo, falta de intimidade.
nos nossos dias, a grande causa dos divórcios. Existe ainda esperança. Mas eu queria que você lesse comigo o texto em que Sara manipula Isaac. Capítulo 27. A partir do verso 1. Nos apresenta a mulher que não teve a coragem de esperar o tempo de Deus. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho. Ele disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaac: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco e a áljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepara-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Rebeca estava ouvindo o que dizia Isaac a seu filho Esaú, quando Esaú saiu do campo para caçar. Rebeca disse ao seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepara-me aquela comida saborosa para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, pois, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leva então a teu pai, para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho pele lisa. E se o meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo. Em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou e os trouxe para sua mãe, que preparou uma comida saborosa para seu pai apreciar. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-os em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com peles de cabrito. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu: sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora senta-te e coma do que cacei, para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor, seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa lhe apalpar.
e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó se aproximou do seu pai Isaque, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: sou. Até aqui. Toda essa manipulação, ela reflete para nós uma ansiedade por parte de Rebeca. Pois ela havia recebido do Senhor uma promessa. O mais novo iria servir, o mais velho iria servir o mais novo. E aqui, irmãos, tem uma lição preciosa para nós. Escute o que eu vou lhe dizer. Assim como Sara manipulou a vontade de Deus, Rebeca tentou manipular a vontade de Deus. E todas as vezes que nós manipulamos de maneira ansiosa a vontade de Deus, eu não vou dizer a mesma palavra que eu disse da semana passada, mas vai dar errado. Eu e você temos um problema que se chama ansiedade. Nós queremos que as coisas de Deus aconteçam no nosso tempo. Isaac é um homem de fé. É? Sabe como é que você pode comprovar isso? O texto vai dizer para nós que ele era um homem de fé. Rebeca era estéril. E ele orou ao Senhor para que tivesse filho. E Deus ouviu a sua oração pela fé. Mas ao longo do tempo, na história desse casal, um ciclo vicioso começou então a aparecer de forma que ele então se torna passivo dentro da sua própria casa. E diante da passividade do marido, a mulher se torna manipuladora. Ao ponto, irmãos, dela querer manipular a vontade de Deus. Apressar aquilo que Deus havia prometido. Irmãos, se Deus prometeu, quem vai cumprir é Deus. Tem algo, irmãos, que a gente não pode se meter, que é no impossível. No impossível é a ação do nosso Deus. Eu e você não podemos agir no impossível. O que a gente pode fazer é orar e esperar. O que ela não fez. Ela não orou e nem esperou. Pelo contrário, ela manipulou as circunstâncias para que a vontade do preferido dela acontecesse. Qual é a causa disso, irmãos? Famílias rachadas. Grande cisma acontece na família de Esaú, de Isaque, de Rebeca e de Jacó. Isaque e Rebeca estavam distantes um do outro. Por causa da manipulação, a fraqueza do marido, da passividade, melhor dizendo, e da manipulação de sua mulher. E eles estavam agora distantes. Há um distanciamento na fala, há um distanciamento no relacionamento, há um distanciamento na sexualidade. E essas coisas, irmãos, estão acontecendo nos nossos dias. Aos mais novos, que eu estou tendo a oportunidade de conversar, estamos aqui praticamente de 15 em 15 dias tendo a conversa com aqueles casais que querem, os mais novos. A gente tem começado a caminhar com eles
a tentar ensinar, a falar sobre o diálogo, a falar sobre relacionamentos, a importância da conversa, a importância de que o homem tem que ser proativo, a importância de entender, então, o padrão de Deus. Quando, irmãos, nós fugimos do padrão de Deus, nós temos a tendência de errar. Homens, nós somos chamados a amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, de maneira sacrificial. Mulheres, em resposta a esse amor, vocês se tornarão auxiliadoras. E o caminho da família, mesmo que imperfeito, haverá então luz quando nós começamos a ter a percepção da ternura e da graça de Deus colocada diante do Senhor. Eu não posso falar de outras vidas a não ser da minha própria. Eu nunca fui passivo. Mas, pelo contrário, exageradamente ativo. E eu me casei com uma esposa que começou a me acompanhar durante quase 10 anos nessa ação exagerada na minha vida ativa, ao ponto de eu não dar para ela a opção de dizer não. Mesmo que inconsciente, mesmo que sem uma ação assim, eu vou fazer isso porque eu quero. Não. Mas por ações tão corriqueiras na vida e sem um diálogo da parte dela de algo que estava fazendo-a sofrer. Passam-se quase 10 anos. Por motivos específicos, nós temos uma crise. E nós temos então que parar. Parar para cuidar. Parar para amar. Parar para ouvir. Eu louvo a Deus pela igreja que nesse tempo me ouviu e cuidou de nós. Hoje, após essa crise, nós temos um relacionamento muito mais forte. E hoje ela tem a coragem de dizer assim, não. Às vezes eu fico com muita raiva. Mas eu aceito o não dela. Às vezes dá vontade de matar. Mas eu aceito o não dela. Ela diz, eu vou ficar em casa. Eu digo, fique. Mas quando eu digo, eu preciso de você, ela também me acompanha. Encontrar, irmãos, esse equilíbrio levou quase 12 anos no meu relacionamento. Eu não sei, Deus te trouxe aqui hoje. Estamos vivendo uma época, irmãos, muito louca. Uma época muito difícil. Os padrões foram quebrados. Talvez a única instituição que ainda trabalhe com padrões seja a igreja. Por isso que eu estou falando aqui, seja algo, irmãos, totalmente avesso a algumas pessoas. Tenho a oportunidade de estar fazendo mais um curso. E como famílias desestruturadas criam pessoas desestruturadas. E um ciclo vicioso, irmãos, vai se acometendo em cada família que é nova criada. As pessoas hoje se admiram com um casal que está há 25 anos casados. Porque hoje se entra num relacionamento já pensando no divórcio. O padrão de Deus, ele deixou de ser perseguido por nós. A feminilidade tem avançado no seu idealismo.
Mas eu e você que servimos ao Senhor, somos chamados para defender aquilo que Deus defende. Mas a nossa trajetória pecadora nos faz andar por caminhos tortuosos e erramos. E vamos pagar por consequências, irmãos, pelos nossos erros, sim. Mas isso não significa dizer, irmãos, que a gente não tem a graça de Deus para consertar. Ou para, a partir de hoje, viver o padrão de Deus. Pastor, eu não posso mais viver o padrão de Deus, eu me separei. Viva a partir de hoje o padrão de Deus na sua vida. Ou tente consertar. Veja os seus erros. Ah, mas eu já estou casado, então a partir de hoje viva o padrão de Deus na sua vida. São N situações, irmãos, que não dá para citar aqui. E parece, irmãos, que nós vamos ainda muito mais ver situações bizarras, difíceis. O mundo tende a viver cada vez mais o pecado e se aprofundar no pecado. Deus nos chamou para ser luz para esse mundo pecaminoso. Deus chamou eu e você para sermos o padrão para esse mundo. Deus nos chamou para sermos luz em meio a essas trevas. Deus nos chamou para ser padrão nessa família, para que as pessoas possam olhar para nós e dizer assim, eu estou vivendo o ideal de Deus e eu sou exemplo para você. Os que estão aqui casados, lutem pelos seus casamentos. Os que estão casados aqui, tentem viver o padrão de Deus. Reconheçam os seus erros. Se você tem problemas que você trouxe do seu passado, comece a olhar para os seus problemas corriqueiros ou para a sua própria passividade. Será que você é extremamente ativo no seu trabalho e quando chega em casa você não consegue nem ouvir a tua mulher? Dá uma atenção para ela que passou o dia cuidando da criança. Somos corajosos fora de casa e acabamos chegando em casa e morrendo. Entrando num vazio, onde a passividade nos faz não querer enfrentar os problemas dos filhos, os problemas de casa, e sobrecarregamos as mulheres. Por sua vez, as mulheres acabam, então, muitas vezes, trazendo também seus próprios problemas aprendidos na casa ou das suas próprias famílias, herdando, então, débitos que não foram resolvidos. Eu e você precisamos ter e entender que alguns dos nossos comportamentos são frutos de algo que aconteceu no passado. Mas que eu preciso agora olhar o padrão de Deus e dizer assim, eu preciso consertar isso e viver agora o que Deus exige de mim. Aqueles que não estão casados, queira viver o padrão de Deus. Queira viver o padrão de Deus, porque essa é a bênção do Senhor para você. Não podemos fugir disso. Quando fugimos, irmãos, disso, vivemos e veremos desastres nas nossas famílias. Como está a tua família hoje? Como está o teu casamento? Se precisamos de conceitos práticos para nós, precisamos observar o que nós estamos sofrendo, o que os nossos filhos estão sofrendo. Se isso é consequência de alguma das nossas atitudes, dialogar para poder colocar em prática aquilo que é vontade de Deus.
problema, irmãos, é que nós, geralmente, pulamos etapas. Os casados não querem casar, já vão para uma vida ativa sexualmente. Não querem, os que não são casados, desculpa, minha mulher me corrigindo. Aí depois eu brigo com ela em casa. Os que não são casados já começam a viver uma vida fora do padrão de Deus. E isso vai gerar o quê? Sofrimento. Sofrimento no lar, sofrimento com os filhos, sofrimento com os pais. Mas parece que o pecado nos influencia a viver fora do padrão. E o chamado de Deus para nós é viver o padrão de Deus. Todas as vezes, irmãos, que nós pulamos etapas, nós sofremos. E essa reflexão ao chamado da família imperfeita nos faz olhar para aquele que pode trazer graça para nós. Porque Jesus, Ele pode trazer graça às nossas famílias. Por mais que a tua família tenha sido terrível, por mais que a relação com teu pai tenha sido terrível, por mais que a relação com a tua mãe tenha sido terrível, por mais que a relação com os teus irmãos tenha sido terrível, isso não significa dizer, se você clamar ao Senhor, você pode ter um ciclo quebrado e iniciar uma nova família dentro dos padrões de Deus, sim. Porque Deus é gracioso. Ah, acabou, pastor, me separei, não tenho mais nada na minha vida. Calma, relaxe. Viva o que Deus tem para você. Comece a viver o padrão de Deus para você. E aos casados que estão passando por lutas e dificuldades, estão disfuncionais, estão separados emocionalmente. Irmãos, há casos de pessoas que estão separadas há anos dentro da sua própria casa e não conseguem dialogar, não conseguem conversar. Se você está precisando de ajuda, sozinho, você não vai vencer. Busque primeiro a ajuda de Deus e depois de alguém que você possa confiar. Eu louvo a Deus, porque nós tivemos ajuda. E hoje nós estamos bem. Estamos perfeitos? Não. Eu continuo com alguns dos meus erros antigos. Mas hoje eu consigo ouvi-la. Hoje a gente consegue dialogar. Hoje eu peço perdão para ela. Qual o tipo de casamento que você quer? Um que você está infeliz? Ou um que você vive a felicidade que Deus tem para você? Qual o tipo de família que você quer? Se você tem débitos que não foram resolvidos na tua família, tente resolver. Tente viver. Eu quero convidar você a orar nesse momento pela sua família. Em nome de Jesus. Curve sua cabeça. Quero que você ore pelo seu casamento. Quero que você ore pelos seus filhos, se você tem. Mas eu também quero desafiar você a colocar em prática e dizer: Deus, eu quero viver o padrão de Deus para a minha vida. Procure em você atitudes que você tem errado. Procure dialogar com isso. E se você não tem ninguém para ajudar, procure ajuda.
Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida de cada um aqui, Senhor, em Tuas mãos. O Senhor trouxe cada um aqui nesta noite. O Senhor trouxe aqui, Pai, porque o Senhor queria nos confrontar. Assim como tem me confrontado. Nos ensina a viver a Tua vontade, o Teu padrão. A quebrar os ciclos viciosos e viver uma vida que Te agrada. No nosso casamento, com os nossos filhos, em meio à nossa família. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Chama as crianças. Enquanto as crianças chegam, eu queria adiantar já os avisos. Nessa quarta-feira nós estaremos com uma comemoração para o Dia das Mulheres e também para o Dia